você abrisse no livro de Segunda de Crônicas 7, capítulo 7, versículo 14, abra e marque a página. Isso, Segunda Crônicas 7, 14, você vai abrir, vai marcar a página, e aí você vai procurar Segunda Crônicas 39. Nós vamos ler essa outra parte, a parte B. Você que achou, feche seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar com Deus. Senhor, eu te peço neste momento, abra os nossos olhos, ouvidos espirituais, para que possamos ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Senhor. Que não seja o homem a ministrar de forma alguma, mas que seja o Senhor a estar falando conosco conforme, ó Pai, a tua vontade. É o que eu te peço, já te louvo e te agradeço. Repreendo, Senhor, tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos, o quê? Vos converterem, voltarem para Ele, né? Vos converterem a Ele. Então, olha só, amado, essa palavra é muito forte. Essa palavra é a certeza de que Deus, Ele é piedoso, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele não vai nunca virar o rosto para a gente, desde que a gente se converta a Ele. E quando a gente vai na conversão, né, essa palavra, a gente usa muito aqui na igreja, né? Ah, fulano é convertido. Ah, foi quando eu me converti. Ah, eu me converti tal dia, tal situação. A gente usa, né, esse termo conversão para o dia que a gente passou a vir para a igreja. Mas quando a gente olha a conversão ela tem um significado ali bem real. A conversão é a mudança, né? Então, se eu estava indo para esse lado e eu converto, eu vou para o lado oposto. Então, a conversão é o ato da mudança, da transformação, né? E essa transformação precisa ser tanto física quanto espiritual. Essa transformação precisa acontecer em todos os aspectos da nossa vida. Hoje é conquistando o possível pela fé que Deus quer que você conquiste. Se você ainda não conquistou, o que Ele quer que você conquiste é a conversão, é a mudança. Ele quer que você conquiste essa transformação. Amém, pessoal? Para isso você precisa compreender uma coisa. Muita gente, né, vem para a igreja e aí elas não conseguem entender uma coisa. Preste muita atenção. Você nunca vai conseguir criar uma nova realidade, né, do convertido, se você continuar com a mesma personalidade e os mesmos hábitos do passado. Esse é o ponto. Você vai ter que compreender isso. Ah, eu quero viver uma vida diferente, uma vida mudada, transformada, uma vida nova com Deus. Entende uma coisa, você não vai conseguir viver essa vida nova com Deus. E essa vida nova, ela é promessa. Quando a gente vai em Coríntios, 2 Coríntios 5,17, diz assim, ó: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Quer dizer, essa vida diferente de antes é uma promessa. Ele promete uma vida diferente, uma vida nova. Então, se uma pessoa ela decidiu entregar o coração para Jesus de fato, a palavra de Deus fala que ela precisa ser uma nova criatura. Então, existia uma vida até essa atitude da conversão. Da conversão para frente, precisa existir outra vida. Mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que acontece em muitas situações. A pessoa ela vivia de uma forma, ela se converte e ela continua vivendo da mesma forma. Então houve conversão? Porque conversão é mudança, né? Então ela apenas tomou a decisão de frequentar a igreja. Tomar a decisão de frequentar a igreja é bom, é o primeiro passo para a conversão, mas não é a conversão. A conversão é quando existe uma mudança, uma diferença. Até aqui eu vivia de uma forma, até aqui eu era uma pessoa estúpida, que traía, que falava palavrão, que cometia pecado, que não dava valor à minha família. Aí houve a conversão. Pá! Aí depois da conversão eu posso ser aquela pessoa estúpida, que não dá valor para a família, que vive no pecado, que não prioriza Deus. Eu posso ser aquela mesma pessoa? Mas as pessoas elas estão confundindo frequentar a igreja com ser convertido. As pessoas estão confundindo isso e a gente precisa tomar muito cuidado. Essa promessa é muito clara. Se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas, ou a sua Bíblia fala as coisas antigas, né? Ou a sua Bíblia fala as coisas passadas, ficaram aonde? Lá atrás, já passaram. E eis que tudo se faz novo. Pensa se você tem um carro velho. Pensa o carro só caindo aos pedaços. O carro nem anda, não cumpre a função do carro. Ele está ali caindo aos pedaços, não funciona, está podre, não tem porta, não tem motor, está destruído o carro. É um carro de nome só, que a função de carro mesmo ele não cumpre. Pensa que você lá tem isso daí lá na sua garagem, uma tranqueira velha. Aí pensa que um dia você vai lá e troca esse tranqueira velha, joga fora essa tranqueira velha e compra um carro novo, um carro de verdade, que tem motor, que anda, né, que te leva para os lugares, que tem a função de carro, né? Você vai sentir saudade do outro? Você vai ficar com saudade? Pô, saudade do meu carro sem porta. Não servia para muita coisa, servia para eu sentar e ficar lá sentado dentro. Será que você ia sentir saudade tendo um carro bom? Saudade do carro velho, do carro que não funciona, do carro podre, do carro enferrujado? Será que você ia ficar ali, ó, no carro novo pensando, quando eu tinha aquele carro velho? Você vai ficar assim? Não. Mas as pessoas, elas ficam assim em relação à vida espiritual delas. A vida delas é capenga. No mundo é uma porcaria. Ela não queria viver. Era uma maldição. Ela era humilhada. Não era feliz. Aí ela se converte. Aí ela está aqui, convertida, no seu carro novo, na sua vida nova. E aí a pessoa fica pensando aonde? Ela se esquece que quando ela tinha aquilo, ela não queria ter aquilo. Quando ela tinha um carro velho, ela queria ter um novo. Mas ela se esquece. Ela começa a ser enganada pela mente dela.
pensar naquilo. E espiritualmente você precisa tomar cuidado, meu amado. Porque o que as pessoas estão fazendo é, ou elas não se convertem, ou não se convertem, porque não muda, essa nova vida não acontece, ou elas se convertem, mudam, e aí de repente nessa nova vida ela começa a olhar para trás. E começa a desejar aquilo que ela já não gostava lá, porque senão ela não tinha vindo para cá. Certo? Ou estou errada? Se ela fosse feliz lá, ela estava sentada aqui, se estava sentada aqui ouvindo a palavra de Deus. Se você fosse feliz no mundo, não. A sua mente pode querer te enganar, te fazer esquecer, mas a verdade é essa. A verdade é que você era infeliz. Você era vazio no mundo, vazio. Você não tinha princípio, você não tinha valores, você não tinha uma missão que você tem hoje. Só que aí hoje você tem a missão que Deus te deu, você tem valores, você recebe aqui a orientação dos princípios que você deve seguir, dos valores que você deve ter, e você olha para trás. Eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos dar 3 exemplos de mudança. Só que eu fiz diferente, eu não vou só falar da mudança, nós vamos puxar a ficha desses 3 homens aqui, dessas 3 pessoas, né? Que viveram exatamente esse versículo, né? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Eu vou falar de 3 homens que viveram isso, de verdade. E você vai conhecer. Eu já peguei personagens fáceis, né? Os adolescentes também poderiam identificar. E o primeiro homem é Bartimeu. Lembra de Bartimeu? Quem era Bartimeu? Então eu puxei a ficha de Bartimeu aqui. Primeiro, onde vivia Bartimeu? Ele vivia na beira da estrada. A palavra de Deus dizia que ele vivia à beira da estrada, com a sua capa de mendigo. Quem era Bartimeu? Quem era? Ele era cego e mendigo, né? Porque ele vivia ali de esmolas, vivia pedindo esmolas, né? Bartimeu era amado por todos? Bom, dá para perceber que quando ele começa a gritar com Jesus, você vê alguém falando: vamos lá, Bartimeu, vou te ajudar, vou te levar até Jesus. Qual é o perfil de Bartimeu? Ninguém gosta dele, tá travado. Não tem um por ele ali, ó. Bartimeu era solitário, não tinha um ali por ele era rejeitado por todos. Lembra como? Jesus, filho de Davi, fica quieto. É quem era quem? Bartimeu. Ninguém lhe ajudava, ninguém lhe dava atenção. É quem Bartimeu era. Agora, quando ele tem acesso a Jesus, quando Jesus manda chamar ele não ia passar. Se ele estava dando 100% dele, né? Dentro do que ele poderia fazer, que era clamar ao Senhor. Sendo cego, ele não poderia se achegar ao Senhor, como uma mulher hemorrágica que rastejando se achegou ao Senhor. Ele não poderia se achegar ao Senhor, sendo ele cego. Ele não iria encontrar o Senhor no meio de uma multidão, mas dentro da capacidade que ele tinha, ele deu o seu 100%. Ele falou: eu não estou vendo o Senhor, nem Ele está me vendo no meio dessa multidão, mas a arma que eu tenho na minha boca, Ele vai me ouvir. E ele clamou até que o Senhor ouvisse. O milagre dele aconteceu, e quando a gente olha para o milagre do Bartimeu, a gente vê
Agora, quem ele se tornou depois da conversão? Ele foi liberto, né, curado. Ele lançou a capa de mendigo fora, uma decisão, e passou a ser seguidor de Jesus. A palavra de Deus fala que ele seguia Jesus por estrada fora. Olha só, por estrada, ele passou a ser um seguidor de Jesus. E eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, onde os olhos dele pudessem avistar o testemunho do Senhor, né? O testemunho ali, ele era testemunho vivo do poder de Deus. Aonde os olhos dele pudessem ali avistar, ele seria esse testemunho vivo do poder de Deus. A partir dali, aonde ele olhasse, ele ia testemunhar. Eu vou testemunhar naquela cidade, vou testemunhar neste lugar. Porque ele era um testemunho vivo. Essa foi a história dele. Só que, como seria se Bartimeu, depois de ter sido curado, depois de ter um encontro com Jesus, ao invés de seguir Jesus afora, voltasse para a beira da estrada? Isso aconteceu nessa história? Ele não voltou a se sentar à beira da estrada. Ele não voltou a pedir esmolas ali depois da sua conversão. Ele se tornou outro homem. E a teológica, ele recebeu aqui, o milagre, o poder do Senhor, a chance de ter uma nova vida a partir daquele dia e voltar para a beira da estrada. Por que às vezes você pensa em voltar para a beira da estrada? Por quê? Ou por que com as suas atitudes é lá na beira da estrada que você está? Se Deus já te tirou deste lugar. Existem muitas pessoas que são como se Bartimeu não fosse convertido. Elas têm um encontro com o Senhor e voltam para a beira da estrada. É só um momento. Existem pessoas que elas estão aqui sentadas na igreja e essa pregação é só um momento. Tem hora para acabar, teve hora para começar, tem hora para acabar. Depois a minha rotina continua, eu vou para casa. Minha vida é a mesma, não vai ser impactada. A mesma coisa que eu fiz ontem, eu vou fazer hoje. A mesma coisa que eu fiz no domingo passado, eu vou fazer hoje. As mesmas coisas que eu fiz antes dessa palavra que me impactou aqui. Mas eu vou fazer as mesmas coisas amanhã. Existem pessoas que elas vivem momentos. Por isso que elas vivem no mundo. Porque o mundo é feito de momentos. Nada no mundo é permanente. É uma alegria momentânea. Logo a pessoa quer se matar, né? A fama, você vê pelos artistas, você vê pelas pessoas, você vê hoje com rede social, a capa cai muito rápido, né? Você vê artista ali que faz todo mundo rir, no stand-up, essas coisas todas, indo lá falar, eu tenho depressão, eu quero me matar, eu tenho que me matar. Porque você vê que no mundo é tudo por momento. A pessoa vem para a igreja, ela não entende que a conversão não é um momento. A conversão não é um momento. A conversão é a mudança, é o pá! Daqui para trás é uma coisa, daqui para frente vai ser outra. Essa é a conversão. Agora, se daqui para frente é igual lá atrás, você faz as mesmas coisas, você tem as mesmas opiniões quando você é do mundo, você tem os mesmos pensamentos de como você é do mundo, você tem o mesmo jeito e personalidade de como você é do mundo. Então, onde está a sua conversão? Ah, você frequenta a igreja, é verdade. Você não fala. Você frequenta a igreja. A conversão é diferente. A conversão não te faz voltar para a estrada. A conversão não te traz para a igreja quando você volta para o mundo. É a estrada que você se assenta ali. Para ser a mesma pessoa
pessoa do seu passado. Isso não é com você. Segundo exemplo que eu queria te dar, o primeiro foi de Bartimeu, a história dele, viu, adolescente? Está lá em Marcos 10, do 46 ao 52, vocês estudem porque vai cair nos nossos jogos, né? Na quinta-feira. Segunda história, endemoniado Gadareno. Você se lembra desse? Se lembra? Talvez sua Bíblia fale de Gerazé. Mas é o mesmo. Aonde ele vivia? Esse homem? Ele vivia onde? Cemitério. No meio de sepulcros. No meio dos sepulcros, no meio do cemitério, era a vida dele. Solitário, sozinho, no deserto ali daquela região. Solitário. Essa era a vida, esse era o local onde ele vivia. Agora, quem ele era? Quem ele era? Ele era excluído, porque lógico, ele era mentalmente louco, espiritualmente perturbado. Ele não tinha um demônio, ele tinha uma legião. Milhares de demônios ali, atuando sobre a vida dele. Ele já não conseguia mais nem ter o controle de si mesmo, de tão demoniado e perturbado que ele era. Ele andava sem roupa e sem juízo. Quem já viu na rua alguém sem roupa passando, falando sozinho, com ninguém? Já viu? Aquele homem era assim, sem roupa, sem juízo, porém ele era pior do que esses que você vê aí na rua. Esse homem, ele era temido. Ele era temido por todos, por causa da sua força, que todas as vezes que eles conseguiam capturar ele, prender ele e algemar ele, o que ele fazia? Se soltava de algemas de ferro. Essa era a força do diabo sobre a vida daquele homem. Então, resumidamente, quem ele era? Ele era um perigo. Ele estava perdido, mas ele era um perigo para todas as pessoas. Então, ninguém nem se aproximava dele. Ele era excluído. E aí, existe um encontro do Senhor Jesus quando ele chega e ele liberta aquele homem. Ele livra aquele homem desses demônios. E aí, esse homem livre, quem que ele se tornou após a conversão? Será que depois do Senhor Jesus ter libertado, ele falou, obrigado Jesus, que o Senhor me libertou, e correu para se esconder no sepulcro? Essa era a vida dele. Será que foi isso que ele fez? Não. Aquele homem nervoso, perigoso, se tornou um homem humilde, assentado aos pés de Jesus ali, aprendendo sobre Jesus. Um homem calmo, a palavra de Deus fala dele cobrando, né? Um homem em perfeito juízo. Conseguia entender, antes ele não conseguia nem entender nada, a cabeça dele estava ali toda confusa, toda bagunçada pelos espíritos malignos que atormentavam ele, mas ele então estava ali, educadinho, sentadinho, vestido divinamente, né? Aí ele desejava ser um discípulo seguidor de Jesus, mas Jesus, né, fez algo a mais, fez algo maior. Jesus disse que ele seria um discípulo pregador naquela cidade. E eu fiquei olhando e falei, puxa, aonde a pregação desse homem pudesse chegar, ele seria um testemunho vivo do poder de Jesus. Imagina ele chegando para pregar, toda a cidade conhecia ele, era famoso, ele era perigoso no negócio, doido da cidade. Imagina onde a pregação dele pudesse chegar. Ele ali
falando que Jesus o libertou, que aquelas pessoas poderiam também buscar a Deus. Aonde a pregação daquele homem chegasse, o poder de Deus seria ali engrandecido, né? Porque ele era testemunha viva. Ele voltou a viver no cemitério, ele voltou a ficar sem roupa. Quando Jesus o libertou, imediatamente ele deve falar. Os discípulos ali já devem ter auxiliado, já ajudado, já colocou ele arrumadinho, bem vestidinho, certinho. Imagina só. Agora, não teria lógica. Jesus saiu de lá e ele voltava para o sepulcro. Jesus saiu de lá e ele ia arrancar a roupa que Jesus deu para ele. Arrancar e falar: quem eu sou é meu jeito. Deus é o meu jeito, é quem eu sou. Porque essa é a desculpa que você dá. Ah, Deus é o meu jeito. Como consigo dar meu jeito? É quem eu sou. Era quem ele era. Era quem ele era até a conversão. Na conversão começou o novo, começou a mudança. A mudança ali gera o novo. Você compreende? Terceiro exemplo. Esse daqui também você vai conhecer, o paralítico de Cafarnaum. Você lembra do paralítico de Cafarnaum? Jesus curou muitos paralíticos, né? Mas esse em especial, ele tem ali algo especial. Bom, vamos saber aonde ele vivia. Aonde ele vivia? Vivia 24 horas por dia na sua maca, na sua cama de aleijado. É onde ele vivia. 24 horas por dia na cama. 24 horas por dia na sua maca ali, ou de aleijado. Quem ele era? Paralítico, né? Não podia andar. Só que ele tinha pessoas boas do lado dele, diferente de Bartimeu. Bartimeu tinha pessoas boas do lado dele? Não. Esse tinha. Mas, será que essas pessoas boas eram suficientes para completá-lo e deixá-lo feliz? Esse homem deveria ser um homem muito triste, pelo fato de ele não poder andar com as pessoas, se movimentar com as pessoas, se mover. Poxa, sabe o que é você não poder se mover? Então esse homem, ele devia ser um homem muito triste. E apesar do fato de ele estar preso, né, numa maca ali, numa cama, isso não impedia ele de cometer pecados. Não impedia. Talvez ele não cometia assim pecado físico, né? Roubar, se prostituir, matar. Provavelmente ele não conseguia cometer um pecado físico, mas imagina a quantidade de pecados que esse homem tinha onde, ó? Na mente. Eu não sei o que a Bíblia não fala, mas uma coisa eu sei, tinha muito pecado. Se não fosse assim, Jesus não teria se preocupado com isso no seu primeiro contato, quando os amigos, né, que o amavam, que bom, puderam ali abrir um espaço, um teto, para poder descer a cama de aleijado dele ali, perto de Jesus, para Jesus fazer um milagre. Jesus não olha para ele e fala: ó, levanta e anda. Jesus não faz isso. Jesus faz o quê? Os seus pecados estão perdoados. Jesus perdoa ele dos pecados. Você imagina que a cabeça desse homem, e as pessoas às vezes pensam que elas não pecam porque elas não cometem coisas físicas. Talvez você fale assim: não, pastora, eu nunca até fazer coisas erradas, hoje eu não faço mais, eu me converti, eu não faço mais coisas erradas. Como está a sua mente? Porque esse homem não fazia nada fisicamente falando errado. Mas como que devia estar a mente desse homem? Ele devia culpar Deus, deveria pensar coisas ruins sobre os outros, desejar o que não deveria. O pecado acontecia onde?
se permitir não ter vontade de viver por estar naquela situação. Enfim, eu não sei o que esse homem tinha na cabeça, mas eu sei que eram muitos pecados. Porque no primeiro contato dele com Jesus, Jesus fala o quê? Perdoados estão os seus pecados. Pode ir em paz que você está perdoado. Às vezes você comete falhas, mas você está desejando o que você não deveria desejar. Você está sendo uma coisa aqui na igreja, outra coisa lá fora. Seus pensamentos não estão batendo com os pensamentos de Deus. A palavra fala que quando a gente se converte, a gente precisa ter a mente de Cristo. A mente de Cristo não é a opinião da Ana Paula, é a opinião de Cristo. Não é a opinião da pastora Vilma, é a opinião de Cristo. Não é a opinião da obreira Larissa, é a opinião de Cristo. Se não é a de Cristo, então não tem conversão. Então você precisa pedir ajuda para ele. Senhor, me ajuda a mudar. Porque eu sei que eu preciso ter a sua mente, mas a minha mente é podre. A minha mente é podre. O que eu faço? Peça ajuda a ele. Queira mudar. A mudança é acima de tudo uma decisão. Queira mudar, queira, se arrependa pelo que você fez e seja diferente. Peça essa ajuda para ele, essa força. A mudança ela é decisão. O problema é que você espera que a mudança aconteça como um passe de mágica. A mudança é quando você fala, eu vou mudar. A mudança é quando você fala, hoje eu vou fazer meu dia bom. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou. Esse homem, ele foi tudo isso, mas quem ele se tornou após a conversão? Ele teve os seus pecados perdoados, para nunca mais cometê-los, amém? Ele saiu dali abençoado, ele pôde ir, caminhando pela porta, ele entrou pelo teto. Os humilhados serão o quê? O cara entrou pelo teto, o cara desceu sobre o teto na cabeça de Jesus. Ele pôde, sair caminhando, porque sim, além de ter recebido o perdão dos pecados, ou seja, ele recebeu a salvação que ele não tinha, mesmo sendo paralítico, mesmo não cometendo pecados físicos, ele recebeu a salvação que ele não tinha, mas ele também, por misericórdia do Senhor, recebeu um bônus, recebeu o quê? A cura. Então, ele foi ali, caminhando pela porta. Engraçado que hoje de madrugada, quando eu estava lendo essa palavra, eu já li essa palavra tantas vezes, mas cada vez Deus fala, de uma forma muito forte nisso, a palavra do Senhor. E eu imaginei o pós daquele homem, Imaginei o pós. Eu imaginei aquele homem que saiu da casa dele, na maca, na cama ali, Imaginei ele voltando para casa como? Andando. E aí eu lembrei da pastora Vilma, porque eu estava assim, lá no fundo, na casa da pastora, lá, lavando a louça, eu olhei assim, no corredor longo na casa da pastora, e eu olhei assim e disse assim, E aí eu soltei a louça e saí correndo, porque minha mãe saiu de casa, na cadeira de roda, voltou para casa andando. E foi muito forte quando eu olhei isso. Eu falei, puxa vida. E eu olhei assim essa história e eu fiquei imaginando que bom que ele não voltou para a maca. Que bom que ele não voltou para a maca. Porque se ele poderia ir depois de
Da mesma forma como por todo lugar onde Bartimeu olhasse, ele seria testemunha viva dele. Da mesma forma, né? Por onde ali aquele endemoniado pregasse, ele seria testemunha viva por onde esse homem andasse. Ele seria testemunha do poder de Deus. Ele escolheu não voltar para nada. Ele escolheu sair da vida humilhante. Ele escolheu. Porque sim, ele poderia voltar, inclusive, para a sua vida de erro. Mas a palavra do Senhor fala que ele precisa. Não sei o futuro deste homem. A gente não sabe o futuro, né? Mas eu sei que ali houve transformação. Eu creio que aquela transformação permaneceu. Porque quando ela é real, ela permanece. Transformações que não permanecem são aquelas que a pessoa faz com o pé atrás. Se você se lança 99%, não é 100%. Você precisa se lançar 100%. Não dá para você ter reservas. Essas pessoas, elas viveram uma nova realidade, né? Partiu da conversão, porque elas decidiram não voltar para o lugar de antes. Você sabe como isso é importante? Como isso é forte? Elas decidiram não dar desculpa para Jesus. Eu sou assim mesmo. Talvez você tenha um jeito difícil. Você fala, eu sou assim mesmo. Talvez você tenha um vício. Não consigo me libertar. É muito tempo assim. É assim mesmo. Talvez exista um pecado de estimação que você cria com tanto carinho. Um pecadinho de estimação, ou o seu pecadinho secreto. E você já nem olha mais para o seu pecadinho secreto como algo destruidor. Esse é o seu pecadinho secreto, bonitinho. Você não olha mais para ele pensando que aquilo vai me matar. Todos os dias eu posso morrer cometendo esse pecado. Você não olha para ele como uma morte. Você já se acostumou a ter em casa. E aí quando vem a palavra de conversão, pá! Você já fala, não tem nada a ver essa palavra aí. Não é assim. Coisa difícil. Eu queria que você fala. Meu amado, deixa eu te perguntar. Como que as pessoas sabem que você é crente? Você é cristão? Como que as pessoas sabem? Será que elas sabem que você é cristão? Porque você frequenta a igreja? E elas falam assim, fulano agora é da igreja. Será que é isso que as pessoas falam de você? Fulano agora é da igreja. Ou será que elas falam assim, nossa, fulano não se prostitui mais depois que foi para a igreja. Nossa, fulano tinha aquele monte de vício, vivia carinho, fazendo as coisas, usando droga. Não faz mais isso depois que foi para a igreja. Será que as pessoas só te reconhecem por frequentar a igreja? Ou elas te reconhecem pela mudança que o poder de Deus pode fazer na sua vida ao ouvir a igreja? Para pensar. O que as pessoas diziam sobre estes homens que entrou no caminho do milagre? Esses homens entraram no caminho do milagre, todos esses três. O que as pessoas falavam do endemoniado? Será que eles falavam, ele é da igreja agora? Ou será que eles falavam assim, esse é o homem que antes era doido, via pelado, querendo bater em todo mundo. Hoje é ele ali? Será que as pessoas reconhecem o fato de você ser cristão? Porque você vem para a igreja? Ou por causa da sua vida transformada? Vir para a igreja é só uma das razões pela qual você tem a sua vida transformada.
Você vem para a igreja porque a sua vida é transformada. Mas você não é conhecido só por isso, é conhecido pelo seu antes e depois. Se você não é conhecido pelo seu antes e depois, você está, talvez o seu antes é o seu agora. E aí a gente volta de novo. E eu quero que você fale isso com a pessoa do seu lado. Você nunca vai criar uma nova realidade através da mesma personalidade e dos mesmos hábitos. Meu amado, se você se converteu, os seus amigos de antes não são para Deus. Se você se converteu, os lugares onde os seus pés te levaram antes não podem te levar também. Se você se converteu, a sua forma de falar com as pessoas antes não pode ser a forma de você falar agora. Se você se converteu, a sua forma de cuidar dos seus filhos não pode ser da forma como você cuidava antes. Não pode ser agora igual. Não pode. Se você se converteu, a sua forma de trabalhar não pode ser a mesma de antes, quando você só embaçava, quando você só roubava o seu papel. Você precisa mudar. Sua forma de ser mãe não pode ser igual a antes. Sua forma de ser marido, esposa, pai, filho, não pode ser igual a antes. A sua vida tem que mudar. As pessoas têm que olhar para você e falar: nossa, olha como fulano mudou. Porque na igreja isso vai acontecer. Mas ele fazia tal coisa e agora ele não faz mais. É isso que tem que acontecer. Amém, pessoal? Pastor, como que eu faço isso? Aqueles homens, eles estavam no caminho do milagre, que é o caminho onde Jesus estava. Vocês aqui estão no caminho do milagre, que é o caminho onde Jesus está. Peça o seu milagre. O maior milagre que Jesus pode realizar na sua vida é o novo. É o novo. Mais do que aquele homem sair andando, que Bartimeu saiu enxergando, o fato deles terem uma nova vida com Deus, nova história. Eles eram salvos nessa nova vida. Esse é o maior milagre que pode existir. O maior milagre é a mudança. O maior milagre é a mudança. O resto é bônus. Eu quero uma cura, é bônus. O milagre, o maior milagre que você pode buscar na sua vida é a mudança, é o novo. Conquiste o novo hoje, igreja. Pastor, mas já fiz tanta coisa errada, eu não sei nem como me achegar a Deus. Então vamos lá. 2 Coríntios 7:14. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você tem esse versículo de cor? Na atitude. Você tem ele de cor? Eu tenho ele de cor. Mas agora a pergunta é outra. E na atitude? É isso? Eu sei o que eu tenho que fazer. É isso que eu faço. Ele fala que se a gente chamar pelo nome dele, se humilhar, a gente clamar ele, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Porque nós somos o povo que
Elas têm que falar assim, como aquela pessoa é diferente, como ela é digna, como ela é correta. É o povo de Deus, ela faz parte do povo de Deus, aquela pessoa é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus. Já que você tem o nome de Deus em você, a assinatura de Deus em você, então busca a face dele. Se você errou, se humilha, muda. Se você está já no caminho do milagre, tem vivido os milagres do Senhor, permaneça. Permaneça. E aquele que está de pé tem que cuidar para que não cair. Aquele que caiu tem que cuidar de se levantar. Então essa palavra para todo mundo, para a gente mudar, para a gente se converter nos maus caminhos. O Senhor vai lá dos céus olhar para você, te ouvir, te perdoar e vai te sarar. Vai te dar a nova, essa chance que talvez até aqui você estava jogando para cima essa chance. Você vai segurar com todas as forças e você vai falar: hoje é o divisor de águas. Hoje vai ter o antes e o depois.